gente tem uma apresentação do percurso de 5, de 10, de 21 e de 42. Beleza? Gabriel, pode passar, por favor. Vamos lá, então, turma. E Essa é a aí, mensagem inicial que a gente queria deixar, né, Felipe? Você chegou. Agora é o foco, estratégia e identidade. E a nossa assessoria vai estar ao lado de vocês do primeiro passo até a linha de chegada. Então, é muito mais do que pace, do que só correr. A gente quer proporcionar para vocês lá no Rio uma grande experiência, uma grande transformação. Então, já de cara, deixar essa mensagem de bora para cima no Rio. Isso. E essa foto aí foi do ano passado, né, Gabriel? Volta ali. Acredito que foi nos 21 quilômetros. E a gente quer uma foto com todos vocês, né, para esse ano. Tá bom? Vamos lá, pode passar. Aí tem a nossa programação. O Gabriel vai falar toda a programação nossa no Rio. Bom, a gente está começando hoje com essa live de mentoria. Amanhã, muitos atletas vão estar realizando o treino simulado, seja ele para as distâncias maiores ou menores. Então, a gente está com os treinos simulados acontecendo em Belo Horizonte, em São Paulo, em todas as nossas localidades com pontos de apoio presencial, mas aqueles também que treinam de forma online devem seguir a orientação técnica do treinador para realizar esse treino simulado. Pode ser que alguns tenham realizado na semana anterior, pode ser que tenha algum que vai fazer no domingo, isso pode variar de atleta para atleta, mas a ideia é que a gente esteja chegando no final dessa semana no nosso pico de performance, né? Que seria o nosso ápice do desenvolvimento físico, a nossa semana de maior volume de treinos, que seria ali o fechamento do ciclo mais intenso. E aí a gente se vê lá no Rio a partir de 19 de junho, onde a gente vai ter a montagem da nossa estrutura, começar todos os nossos serviços de atendimento, realizar os nossos treinos regenerativos, processo de entrega de kits e o suporte nos dias da prova, né, Felipe? Isso. Voltando um pouco aí no simulado que o Gabriel falou, né, não é uma regra todos os atletas terem que fazer, né, no dia 31. Como o Gabriel citou, teve gente que já fez, teve gente que vai fazer semana que vem. Isso vai muito da individualidade, da rotina, de como foi o ciclo de treinamento de cada um, tá bom? Eu e o Guilherme Ziga, que é o treinador da Bora, gravamos um vídeo bem legal falando sobre o simulado. Muita gente que está indo pela primeira vez fazer o simulado, acha que tem que chegar amanhã e fazer o mesmo ritmo que quer fazer na prova. Não pode ser assim, tá? Se vocês forem com essa mentalidade, a gente vai fazer 2 provas em menos de um mês. Então, amanhã é para a gente testar, né? Para a gente poder criar aquela força mental que a gente vai precisar lá na prova, tá bom? Então, não queira se matar amanhã, porque tem atleta que chega, faz o simulado melhor do que vai na prova e fica frustrado porque a prova foi ruim. Tá? E a gente lembrar que a gente está treinando em condições diferentes que vai ser no Rio de Janeiro, exceto quem mora no Rio. As outras pessoas estão treinando com clima, com umidade bem diferente. Beleza. E aí, já falando um pouquinho do calendário das provas que vão acontecer, pela primeira vez, a organização da Maratona do Rio dividiu as 4 provas em 4 dias diferentes. Inicialmente era tudo no domingo, passou a ser sábado e domingo. Ano passado, a gente teve a primeira experiência com provas quinta, sábado e domingo. E em 2025, a gente vai ter o primeiro ano com uma prova em cada dia, o que lembra muito aquele desafio do Dunga lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente começa na quinta-feira com a prova de 5 quilômetros, que é uma prova na parte da tarde, para beneficiar os atletas que estão chegando no Rio, visto que quinta-feira é feriado, então muita gente chega na quinta e vai ter a oportunidade de correr os 5 quilômetros à tarde. Na sexta de manhã acontece os 10 quilômetros, no sábado a meia maratona e no domingo a maratona. Então, pela primeira vez, a gente está tendo um calendário de provas com 4 dias de evento. Eu quero que coloque aqui no chat quem vai fazer esse desafio aí dos 5, 10, 21 e 42. Beleza? Coloca aí, eu vou. Legal. E a Bora, ela cresceu bastante ao longo desses 2 anos. Acredito que tem muita gente que está indo para a primeira maratona conosco lá no Rio. E a gente quer fazer uma estrutura muito diferenciada, melhor do que a gente executou no ano passado, que vai ser o Espaço Bora, o ponto de apoio para todos os nossos atletas. E aí a gente vai ter uma nossa estrutura com mais de 10 tendas,
que vai ficar no canteiro central, em frente à Marina da Glória, um local bem próximo do que foi no ano passado. Esse local, com exatidão, a gente vai divulgar nos nossos grupos de WhatsApp na semana da prova, quando a gente montar a estrutura, a gente vai mandar fotos para vocês, se quiserem entenderem, se localizarem, mas vai ser de fácil acesso para todos vocês. Os atletas, eles vão adquirir um ingresso para ter acesso a essa estrutura. Grande parte daqueles que fizeram inscrição pela Bora já tiveram a opção de adquirir o ingresso para a estrutura previamente. Quem ainda não adquiriu vai poder adquirir a partir da semana que vem, e ela vai ser uma estrutura completa, com comes e bebes, com recovery pós-prova, com guarda-volumes, vai ter banheiros exclusivos para os nossos atletas. Então, a gente monta tudo para deixar do nosso jeito, com a nossa cara, para atender vocês com muita qualidade. E aí é importante que todos adquiram esse ingresso para ter o acesso certinho, com o nome na lista, com a pulseira de identificação. E o mais legal é que a gente vai ter essa estrutura nos 4 dias. Então, se você vai correr 5, 10, 21 ou 42, ou mais de uma prova, a gente faz questão que todos vocês estejam conosco no nosso espaço. Ótimo. Quem foi ano passado sabe um pouco, né, do que é a estrutura da Bora no Rio. Né, a gente fica no canteiro, na grama, mas a gente consegue fechar o espaço e a gente coloca um lugar onde os atletas vão ter o acesso, a gente coloca uma pessoa ali na portaria para poder fazer todo o controle, e a pulseira vocês vão receber assim que chegar na tenda, tá bom? Então, o pessoal dos 21 quilômetros provavelmente pegue só quando chegar da prova. Pode ir, Gabriel. Beleza. Aqui já falando de algumas orientações específicas por distância, né? A gente tem ali a prova de 5 e de 10, começando e terminando no aterro do Flamengo, então bem de frente de onde vai ser a nossa estrutura de apoio. A prova de 42, ela também começa e termina no mesmo lugar. A exceção é para a prova da meia maratona, que ela começa no Leblon e termina na Marina da Glória. Então, com exceção do pessoal dos 21, todos os atletas vão ter essa tenda de suporte antes e depois da prova. Para quem está indo nos 21, a tenda ela é só no pós-prova, lá na Marina da Glória. Só que a gente faz o nosso ponto de encontro, que vai estar eu, vai estar o Felipe, vai estar o Samuel, lá no Leblon, em frente ao Jardim de Alá, para a gente concentrar todos os atletas da Bora. Todos aqueles que fizeram inscrição conosco vão estar no mesmo pelotão, que é um dos primeiros a largar. Então, a gente vai conseguir sair todo mundo junto, fazer um registro legal, dar todas as orientações para o pessoal do 21, mesmo não tendo a tenda antes da prova, né, Felipe? Isso. E aí um ponto importante falar sobre os 21 quilômetros, porque muita gente que está indo pela primeira vez, já aconteceu da pessoa ir com uma mochila, com seus pertences para a largada, achando que a gente está lá com estrutura. Mas não, a gente está estrutura na chegada. Então, quem quiser entregar algum pertence para a gente, né, vai precisar ser entregue na quinta-feira no nosso treino lá em Copacabana. Tá? Então, por favor, muita atenção, porque isso já aconteceu. Uma vez um atleta chegou lá com a mochila para largar e não tinha ninguém lá, e ele pegou e correu os 21 quilômetros com a mochila nas costas. Então, eu sempre gosto de falar, porque isso já aconteceu. É minha 15ª maratona do Rio e a gente já viu de tudo, mesmo a gente passando todas as informações, sempre, às vezes, tem algum detalhe que fica para trás, tá bom? Então, quem vai correr os 21, por favor, muita atenção nisso, tá? Dá um print aí na tela aí, ó, tem o local onde a gente vai entregar, tudo direitinho, e não se esqueçam. Beleza? E uma coisa que muitos estão com dúvidas é em relação à retirada de kits. Bom, para aqueles que fizeram inscrição direto no site, conseguiu vaga lá pelo site, é de responsabilidade do próprio atleta fazer a retirada do seu kit lá no pavilhão do Marina da Glória, lá na Expo Run, a partir de quarta-feira. Então, de quarta a sábado, vai estar tendo entrega de kits. Quem fez direto no site, a pessoa mesmo retira o seu kit. Preenche um formulário que é obrigatório preencher, um termo de que está retirando, um termo de ciência e responsabilidade da prova, e ela retira o kit. Para aqueles que fizeram a inscrição através da Bora, naquele lote de 500 inscrições que a gente conseguiu,
a organização do evento, ela entrega todos os kits diretamente para a assessoria. A gente ainda não tem uma precisão de quando a gente vai receber os kits. A tendência é que seja na quarta-feira, na horário do almoço. E aí a gente vai gastar uma tarde ali para contabilizar todos os kits, separar, organizar tudo certinho, e nós vamos fazer a entrega para os atletas. Então, a gente ainda vai definir o local, os dias e os horários em que a gente vai fazer essa entrega para os nossos atletas, daqueles que se inscreveram conosco, beleza? Isso é uma dúvida, eu sei que gera ansiedade em bastante atleta, quer pegar o kit logo, mas a gente ainda não tem essa definição do local que a gente vai fazer e os horários. Mas assim que a gente tiver, a gente informa nos grupos de WhatsApp e nas nossas mídias sociais, beleza? Ótimo. Gabriel, só falar sobre isso, é importante que os atletas não confundam, né? Porque outro caso, no ano passado, o atleta fez pela prova, direto pelo site, achou que a gente ia retirar, chegou 10 horas da noite, mandando mensagem, cadê o kit? Sendo que ele não fez com a gente. Então, assim, muita atenção. A diferença, quem fez no site da prova e quem fez direto com a Bora. Lembrando que a Bora tem uma exclusividade com a prova e com a Adidas, que a gente consegue uma cota. Por isso que a gente consegue, né, esse número de inscrições, só que a prova entrega para a gente num dia diferente e não deixa a retirada ser feita lá. Mas a Expo na Maratona do Rio, acho que é, para mim, a mais legal do Brasil. Então, vale muito a pena vocês ir lá, conhecer a loja, os produtos, tirar foto, que lá é maravilhoso, tá bem? Então, quem não retirar a inscrição com a Bora, quem for retirar o kit com a Bora, não deixem de visitar a Expo e tirar uma fotinha para registrar. Felipe, e uma outra coisa... Gera muita dúvida, Felipe, porque também a pessoa faz a inscrição pelo site, tem uma aba lá onde ela informa a assessoria, e aí ela coloca lá, Bora Assessoria. O fato de ter colocado Bora Assessoria não quer dizer que a inscrição foi feita pela Bora e que a gente vai estar com o seu kit, beleza? Isso, exato. Qualquer um que fez o pagamento direto no site lá da Go Dream é responsável pela retirada de kit. Quem fez a inscrição por aqueles nossos formulários de Google Forms ou nessas últimas levas, através de tratativas no nosso WhatsApp de suporte, aí somos nós que recebemos os kits. Isso. Samuel, pode falar. Não, eu ia falar que para quem fez pelo site também, quando aconteceu em outros momentos, o pessoal pedir para alguém pegar, chegar lá na hora, não ter o termo de autorização preenchido, né? Ou não ter aquele termo de ciência lá que eles dão sobre a questão de saúde. Então, fiquem atentos a esses termos também, tá, gente? Quem tiver feito pelo site aí, porque senão a pessoa chega lá para buscar kit para vocês e não consegue pegar também. Isso. Ótimo. Inclusive, para o titular, para você tirar a sua inscrição, você precisa ter esse termo preenchido, tá certo? Então, não basta só o documento com foto. Ah, eu tenho que levar esse termo já impresso de casa? Não, não precisa. Se você mesmo for retirar, bem na entrada do galpão, eles vão ter lá mesas com esse termo, com caneta, você mesmo pode assinar, preencher na hora, beleza? Só que caso você for retirar para algum terceiro, para alguma outra pessoa, esse terceiro tem que assinar esse formulário. Aí, nesse caso, essa pessoa já tem que ir com esse formulário impresso para alguma pessoa retirar para ela, beleza? Ótimo. Beleza. Vamos falar um pouquinho do plano de prova e do nosso suporte lá no Rio, Felipe? Vamos sim. Acho que a maioria dos atletas aqui já está acostumado um pouco, né, do plano de prova que a gente via, de todo o material que a gente está criando para vocês. Lembrando que todo treinador, após o simulado, né, que a maioria vai fazer amanhã, ele começa a fazer uma análise, né, do resultado do simulado, junto com todo o treinamento que você fez durante o seu ciclo, e também a gente espera, se tratando de Rio de Janeiro, para mandar a estratégia mais próximo a maratona, porque a gente tenta estudar como que vai estar o clima, tanto em relação à temperatura, à umidade, para a gente conseguir, né, programar a melhor estratégia de prova para vocês. Ok? Pode ir, Gabriel. Beleza. Além disso, para a gente conseguir ter um controle maior dos atletas lá no Rio, conseguir monitorar e dar um suporte para vocês, nós vamos ter um canal de WhatsApp exclusivo
com 2 pessoas que vão ficar full time ali para tirar dúvidas, atender os atletas que estão com alguma dificuldade, dúvida em relação a kit, a largada, a querer comprar uma camisa, a querer ir encontrar com os treinadores para as resenhas, para os nossos momentos lá na tenda. Então, a gente vai ter esse número aí que está escrito, que é o DDD 31 98367 5025, que é o nosso telefone de emergência para qualquer coisa que vocês precisarem. E a gente recomenda que no verso do número de peito, onde tem a opção lá de telefone de emergência, vocês coloquem esse número, sabe? Para se caso acontecer algo durante a prova, eles já nos contatar a assessoria no caso, e a gente poder prestar o primeiro socorro, o primeiro suporte para vocês lá no Rio de Janeiro, tá bom? Isso. Gabriel, só pegando um gancho, só um segundo. Usar o exemplo do ano passado, né? Ano passado a gente teve um atleta falando sobre segurança e também de usar o número de assessoria no verso do número de peito. Ano passado teve um atleta que estava na maratona, ele não usou, não colocou essa orientação que a gente deu, ele estava sem a camisa da assessoria, ele, faltando menos de 100 metros, ele caiu, passou mal, a gente não sabia, foi parar no hospital e não é assustando vocês, mas esse atleta, ele, assim, quase morreu na prova e a gente não ficou sabendo. Eu fiquei sabendo na segunda-feira que era um atleta da Bora através de vídeo. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente está indo para uma condição que a gente não está acostumado a correr. A grande maioria dos atletas no Brasil. Então, não deixem de utilizar o número no verso e também a camisa da assessoria, porque qualquer urgência, a nossa equipe vai direcionar. Não é para usar a camisa só em termos de aparecer que é Bora. Não, é por segurança de todos vocês. Beleza? Então, por favor, contamos com isso para não acontecer o que aconteceu ano passado. Beleza? A gente tem um grupo de WhatsApp, acredito que todo mundo que está aqui está nesse grupo, mas a gente vai reforçar nos outros também para entrar, porque sempre um ou outro, às vezes, não gosta de participar, mas esse, como é fechado, é importante estar lá para a gente poder sempre mandar as informações. Pode ir, Gabriel. Tem gente levantando a mão, espera um pouco, pessoal, vai colocando, se alguém tiver dúvida, coloca no chat que a gente vai ter um final ali da apresentação para a gente poder responder. Beleza? Pode tocar, Gabriel. Se quiser mandar as perguntas, pode ir mandando. Bom, e sobre o suporte da nossa estrutura, pelo fato da gente direcionar uma equipe grande de treinadores de diversos locais do Brasil para oferecer esse suporte no Rio, montar uma estrutura muito diferenciada, vão ser mais de 15 marcas de massoterapia, 10 tendas, café da manhã, antes e depois da prova, ativação com vários parceiros. E assim como a gente faz, por exemplo, na Volta da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um valor que a gente cobra pelo suporte lá no Rio de Janeiro. E os ingressos eles vão ser comercializados a partir da semana que vem. Então, a gente vai ter específico para todo mundo poder aderir o ingresso da estrutura. Vale muito a pena pelo que a gente consegue oferecer e executar lá para os atletas. Então, assim, vai ser um diferencial muito grande. A gente tem algumas surpresas que a gente ainda não pode falar, mas podemos garantir que vai ter um café da manhã super legal, vai ter cerveja pós-prova. Então, tenho certeza que quem for não vai se decepcionar, beleza? E quem quiser, às vezes, levar um amigo que é corredor ou que não é corredor, é um familiar, mas que quer viver esse momento lá com você, a gente também vai ter a possibilidade de venda desse ingresso para uma pessoa externa à assessoria, beleza? Felipe, falando em relação a correr com celular ou a sacolinha de pertences da meia, a gente já tem os horários definidos para deixarem com a gente, né? Isso, a gente já mandou, a gente vai reforçar com vocês os horários. Teve até uma atleta mandando no chat sobre isso, né, porque tem gente que vai chegar na sexta-feira e não vai conseguir entregar na quinta. A gente vai estudar sobre a localidade, o ponto de coleta, e a gente avisa vocês sobre essa entrega dos materiais na sexta-feira. Beleza? Sobre correr com celular, né, acho que a maioria das pessoas hoje gostam de correr, só que eu gosto de reforçar duas coisas. Segurança, né, muitos atletas hoje se filmando, e aí é uma prova muito cheia, não é uma prova que, às vezes, você consegue correr, né, com tantas pessoas ali, então cuidado para não trombar ninguém, curta mais o momento da prova e os registros vão ser feitos, a gente vai ter uma equipe fazendo o registro de vocês, de filmagem, vai ter fotógrafo a cada 5 metros na prova, então
curtam mais o evento e deixem o celular guardado para o final. Beleza. E uma coisa que muita gente pergunta também, Felipe, é em relação ao jantar de massas. Ah, a Bora vai organizar um jantar de massas? Como que vai ser isso? Cara, Gabriel, eu sou a pessoa que mais gosta de jantar de massa da Bora. Todas as provas eu sou que puxo, mas infelizmente, né, nenhum restaurante vai aceitar a Bora, né? Se falar com 600 atletas, vão bater em mim. Então, infelizmente, no Rio não dá para a gente fazer, então a gente orienta cada um, né, procurar a melhor forma, o melhor lugar, mais próximo do hotel, do apartamento, para poder comer, ir para casa e descansar para outro dia. É super válido para fazer um jantar de massa, sabe, galera? Às vezes, quero juntar 3, 4 amigos, vamos num lugar, a gente come um macarrão e depois vai para descansar. Então, quem quiser entre vocês se organizarem, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Só que a Bora não vai conseguir assumir a responsabilidade de gerir um jantar de massa para mais de 500 atletas. Então, é só por isso mesmo, mas se dependesse do Felipe, teria nos 4 dias. E, por favor, me convidem para todos. Beleza. E tem resenha pós-prova, né? Na resenha aí dá para juntar todo mundo, né, Felipe? A praia é gigante. Aí sempre assim, à tarde a gente manda a localização onde os treinadores vão estar, geralmente Copacabana ou Ipanema, e aí a gente tenta reunir, desfrutar e conversar bastante ali de como que foi a prova. Beleza? Beleza. Pode passar, Guilherme. Tranquilo. Acho que o próximo passo agora é a gente entrar mais numa parte técnica em relação aos percursos da prova, né? A gente tem os 5, os 10, os 21 e os 42, e o Samuel, que é coordenador técnico nosso e que manja muito de Rio de Janeiro, apesar de estar lá em São Paulo, ele vai trazer muitos detalhes importantes e relevantes sobre a Maratona do Rio em geral, desde o número de participantes até minuciosidades do percurso, né, Samuca? Isso mesmo, Gabriel. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado por estarem aqui. Rio de Janeiro está se tornando uma prova, um evento que, assim, se a gente for falar que vai acontecer em um futuro próximo aí uma major, né, no Brasil, ou a prova dessa magnitude, o Rio é quem parece estar se preparando para isso da melhor maneira possível. Dessa vez, temos aí 60 mil corredores, né? Então, o tamanho que está essa prova, contando familiares, amigos que vão para torcer. E uma característica, né, que me chamou a atenção é que as mulheres estão tomando conta desse mundo da corrida, né? 5 km, 10 km e 21, a predominância feminina ela é considerável, né? Temos nos 15 aí 13% dos inscritos, sendo 60% mulheres, 40% homens, e assim segue muito próximo, né, nos 10 km e nos 21. 21 que eu acho que é a prova favorita aí das mulheres, pelo menos todas as que eu conheço, assim, que já estão num período mais longevo aí da corrida, gostam do 21, porque não é aquela prova que você faz muita força, mas também não é aquela prova que você fica tanto tempo como a maratona. E tem gente que se inscreveu em todas as provas, né? O Felipe falou aí, ó, nós temos 743 inscritos em todas as provas e pelo menos 1.900 ali que estão inscritos em mais de uma prova. Isso é muito legal porque o pessoal está indo para desfrutar mesmo, né? Pode passar, por favor, Gabriel. Com a Bora, nós temos aí mais de 400 inscritos, né? Um número grande. A gente já falou um pouquinho dessa parte aí de tenhão, provas, esse material a gente vai encaminhar para vocês. Então, pode passar para a parte dos treinadores. Samuca, só um segundo. A gente está falando sobre o treino de regenerativo aí na quinta, né? Uma coisa que a gente não falou para vocês, vocês viram que eu criei uma enquete essa semana lá no grupo. A gente vai ter 2 treinos na quinta-feira, um na parte da manhã e um na parte da tarde. O da parte da manhã o Gabriel vai falar aí. Você quer falar agora ou depois, Gabriel? Bom, a gente pode falar, vamos passar pelos percursos, no final a gente fala dos treinos generativos, pode ser? Fechou, a gente faz essa novidade aí. Boa. Então, beleza. Ó, os treinadores que vão estar responsáveis por todo esse movimento no Rio aí,
coloquei o telefone de cada um deles, tá? Tem uma foto aí também, porque como são pessoas de vários locais, para quando vocês chegarem lá e quiserem identificar a gente, vocês vejam aí pela foto, bata o olho e já salva o nosso contato. É o Felipe, o Gabriel e eu, né, que estamos aqui nessa live, mas tem a G, que é lá do Rio, o Salles, que é de BH, a Elô, o Pedro, Lucas e o Marco Aurélio, tá? Essa é a equipe que vai estar 100% à disposição de vocês lá. Óbvio que teremos outros treinadores que vão estar lá todo ano. Os treinadores são super solícitos, estão lá e ajudam também. Essa é a equipe que tá focada mesmo em estar à disposição de tudo que é estrutural e logístico lá, tá bom, pessoal? Então, Isso. se precisar... Samuca, só te cortando, os treinadores nas tendas eles vão estar de camisa preta, tá, gente? Só para facilitar a identificação. Beleza? Então, viu um treinador de camisa preta, bora, já precisar de qualquer coisa, pode chamar. Beleza? Exatamente. De trabalho, né, Samuca? A gente vai ter outros treinadores lá correndo, né? O André, o Leandro, o Dark, o Saulo vai estar lá presente, mas sempre que precisarem de alguma coisa, essas 9 carinhas vão estar lá full time a trabalho, também vão estar correndo como pacers em algumas provas, puxando pelotões, mas a gente vai estar mais dedicado em todo o suporte para vocês. Isso. Questão antes da viagem. Por que a gente inseriu esse slide aqui? Muita gente pode falar assim, não, é bobeira, mas tem gente que esquece o tênis, tem gente que esquece a roupa que fez o simulado. Então, assim, antes de viajar, confere tudo, tá com os exames em dia, faz o preenchimento do termo de responsabilidade da prova aí, já imprime ele, já começa a planejar alguns trajetos que você vai fazer nos dias pós-prova ou pré-prova, com cuidado para isso não prejudicar a sua prova também, né? Cria uma agenda, já daqui a pouco você começa a juntar a galera e dar aquela curtida em grupo, né? Tênis, gel, suplemento. Esse atleta que o Felipe deu exemplo que passou mal, ele esqueceu as cápsulas de sal em Belo Horizonte. E a cápsula de sal que ele achou para comprar lá, ele só comprou e tomou. Depois que ele chegou em casa, depois de voltar para Belo Horizonte, que ele falou assim, eu achei que eu estava consumindo a quantidade de sódio que era prescrito para mim, mas a cápsula de sal que eu comprei, ela tinha 50% só da quantidade que eu estava acostumada. Ou seja, a gente vai chegar lá e daí vai procurar alguma coisa, se não encontrar, já é uma dor de cabeça. A gente sabe que géis, nesse período de prova, muita gente compra, então corre o risco de você chegar lá e não achar, então já vai com tudo preparado, tá? Confere aí documentação física, né? Cartão físico, pode chegar em algum lugar que hoje a gente paga com relógio, com telefone, mas pode acontecer de precisar dele de forma física e vocês não ficam na mão com isso, beleza? Sobre o exame aí, Samuca, que você tocou no assunto, eu acho que todos os atletas precisam estar com os exames em dia antes de ir para uma corrida igual ao Rio de Janeiro, tá? Não só o Rio, né, mas no geral, mas é importantíssimo que vocês façam, tá bom? Isso. Questão de segurança, né? A segurança básica do atleta durante o evento é de responsabilidade da organização, então a gente vai dar o suporte que for possível também, junto a eles, usando o número aí para nos contactarem. Não vai para a prova se vocês não estiverem passando bem, tá, pessoal? Acordei mal, comi alguma coisa no dia anterior ali que não me fez bem. Isso já aconteceu com outros atletas, de chegar numa prova, o tempero diferente. Então, não coloque em risco sua saúde, sua vida. Não fica levando muita coisa extra que chame atenção para as provas, tá? Urgência, no meio da prova, eles vão te encaminhar para um posto médico. Tem posto médico durante todo o percurso. Então, fica tranquilo quanto a isso. A camisa da assessoria para facilitar e o número que a gente pediu para colocar, né, do suporte no número de peito. Muita gente abandona, às vezes, a prova, né? Eu já vi isso acontecer demais, muito mesmo. Inclusive, agora em Porto Alegre,
na New Balance, onde a umidade estava muito alta, muitos atletas abandonaram. E aí, inclusive, um atleta meu, ele, no 21 quilômetros, ele abandonou a maratona, foi pro hotel, eu acompanhando ele no app, cara, parou, o que aconteceu? Os atletas tudo esperando ele lá na chegada. Ele foi pro hotel, não avisou ninguém, todo mundo achou que tivesse acontecido alguma coisa muito grave. Quando chegou no hotel, ele estava debaixo das coxas dormindo. Pessoal, Uma coisa importante. sentiu mal é de responsabilidade da prova. Pode avisar a gente, mas quem vai socorrer a prova, quem vai socorrer vocês, é a organização. Beleza? Então, por favor, atenção nisso. Isso, são vários pontos de ambulância, vários pontos médicos durante a prova. Então, se sentiu qualquer coisa, não vá embora para casa. Procura primeiro um ponto da organização do evento. Isso é fundamental. Isso. E a gente está falando aqui, assim, nós tivemos ano passado também mais de quase 500 atletas na prova e foram alguns casos, tá? Então a gente está alertando para uma coisa que é mínima, é menos de 1% que acontece, mas que a gente não quer que aconteça com ninguém. Então não precisa ficar assustado, achar que acontece com todo mundo. Se você tiver precavido, as coisas vão fluir, tá? Prova de 5 km, pessoal. A gente vai entrar no aspecto mais técnico, né? Essa prova, quinta-feira à tarde, então muita gente vai chegar de viagem, muita gente vai pegar o final do dia ali, 16 horas, né? É uma prova curta? Sim, é uma prova curta, mas se você, durante o processo do dia, não fizer a sua hidratação bem feita, não fizer uma alimentação bem feita, isso pode te custar um pouquinho ali do tempo e talvez se você estiver buscando um RP, estiver buscando um ritmo ali mais competitivo, a gente fala para vocês seguirem durante o dia da melhor maneira Gabriel, possível. Gabriel, só um segundo. O seu telefone está dando eco. Gabriel, deixa fechado enquanto o Samuca fala. Isso. Então, é uma prova que ela está no aterro do Flamengo ali mesmo, tá? Ela começa com um falso plano, ela não tem, acho que 5 a 7 de inclinação. Pode passar até o mapinha, por favor, Gabriel. Então, assim, ela começa próxima à Marina da Glória ali, faz uma ida até o final ali da Praia do Flamengo e retorna até próximo do museu, tá? Do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Então, falso plano, não muito íngreme, e aí por 2 km, depois esse falso plano subindo se torna um falso plano descendo. Então, a chegada você vai ter um pouquinho mais de aceleração. Como que são os percursos lá dessa parte? São avenidas largas, tá? Bem pavimentadas, é um piso bom para correr. E ontem, até foi um tema que eu estava falando. Essas avenidas muito largas do Rio de Janeiro, busquem fazer movimentos dentro da curva ali o mais fechado possível, tá? Para economizar, o que a gente chama de tangenciar. Então, essa dica de agora eu não vou repetir nos próximos, mas vale a pena aí ficar atento. Então, essas são as avenidas. No 10 km é muito similar o trajeto, tá, pessoal? É uma prova que vai começar de manhã, mais fresca um pouquinho, tá? Também no mesmo trajeto ali de início do aterro do Flamengo, vai sentido a Botafogo, com uma pequena inclinação nos primeiros 2 km, que é um falso plano, depois essa prova fica bem plana mesmo, e pode passar, Gabriel, por favor. E quando vocês estiverem chegando lá no finalzinho da Praia do Flamengo, quase indo para Botafogo, vocês vão ver aquele prédio azul ali, ó, que já é o local do retorno. Tá? Então, identificou esse prédio azul, vocês já sabem que vão voltar. E aí vai voltar pela mesma avenida que vocês foram, só que no sentido contrário, até o Museu do Amanhã, ó, o Museu de Arte Moderna também, e vão chegar na Marina da Glória novamente, tá? Então, assim, é um trajeto bem próximo ali da região, e nesse lugar sempre tem bastante gente por causa da feira, por causa da prova, então curtam ali, tá bom? Vista muito bonita. Pode passar para os 21. 21.
é a única, né, como nós falamos, que larga em um local e chega em outro. Essa prova, o que que acontece? Ela tem a largada às 6 horas da manhã e essa largada às 6 horas da manhã é com o nascer do sol maravilhoso. Só que o que que muita gente esquece? De ter, às vezes, uma viseira, de ter o óculos, e a gente vai correr os 21 de frente para o sol. Isso muitas vezes incomoda o pessoal, porque não está acostumado a correr contra o sol. Por mais que a vista seja bonita, está tudo legal, pode ser algo que gere um pequeno desconforto ali, tá? Aí, o ponto-chave, a gente vai até a praia de Botafogo, tá? Quando chega, passou ali, Leblon, ali, Ipanema, Divisa, até chegar em Copacabana, 100% orla, tá? Clareando o dia. Quando a gente entra em Botafogo, a gente vai fazer vai, volta e vai de novo. Tem um pequeno zigue-zague nesse espaço aí. Então a gente vai passar 3 vezes pela orla de Botafogo para poder completar os 21, tá? Então a gente sobe sentido aeroporto depois dessa terceira vez. Quando chega próximo ao aeroporto, a gente pega uma parte ali que é um pouquinho mais, digamos, de bairro ali, com uma via um pouco mais estreita, que é próximo à Santa Casa. Então a gente chegou na OAB do Rio, virou à esquerda, vai até a Santa Casa, tá? Ó, e quando contornar a Santa Casa, a gente vai passar pelo Museu Nacional. No Museu Nacional tem um pouquinho de paralelepípedos, tá? Então a gente precisa ter atenção nesse trecho ali para não tropeçar, não ter alguma fatalidade ali dentro desse percurso, apesar de já estar de dia. E a gente volta por avenidas largas novamente para poder chegar na Marina da Glória. Os 21 já é um dia que tem muita gente, então a vibe ali é muito legal, muita gente gritando, aplaudindo. E eu vou dar uma dica para vocês. Se o Felipe e o Gabriel quiserem falar, eles vão falar depois, mas por enquanto eu vou falar. Olha para cima quando chegar perto das passarelas, viu? Só falo isso. Então, nada mais. Para os 40, para os 21, só volta um pouquinho, Gabriel, porque eu vou explicar sobre a parte de hidratação, que a gente tem os pontos de hidratação no KM 3,5, 5,5, 9,5, no 14,5, 16,5, 19,5. Não é para você deixar de tomar água nesses pontos e nem é para tomar água demais ou jogar água demais no corpo, tá? Porque isso aí pode impactar. Bebe um pouco de água sempre, tenta calcular e já fica preparado para você calcular o momento que você vai tomar o seu gel, para quem precisa de jogar água junto do gel ali. E entre esses pontos de água, a gente tem um ponto de gel no KM 13 e pontos de isotônico no KM 7,5 e 18,5. Pontos de isotônico, esses pontos de isotônico são no copinho, então atenção na hora que for pegar e atenção com o chão, porque derrama muito isotônico, pode ficar escorregadio ali, tá? Então fiquem espertos com isso. Aí pode passar para o 42. Samuca, só voltando aí falando sobre o isotônico, só toma, pessoal, se vocês estiverem num momento muito ruim, se vocês não estiverem bem, né? Porque durante a preparação vocês não usaram o Gatorade, bem, acho que 90% aqui não usaram, e é o Gatorade que está lá. Então, se vocês estiverem acostumados a tomar Gatorade no meio, beleza. Se não, passa, mantenha sua hidratação, mantenha sua suplementação que você já está acostumado, que o nutricionista já te passou, porque eu já vi muita gente passar mal com Gatorade de prova, tá bom? A gente não sabe a qualidade da água, do gelo, então, por favor, tá? Atenção nesse ponto. Só toma no momento extremo ali que você estiver precisando mesmo. Pode ir. Isso. No 42, a largada ela é às 5 da manhã. Então, assim, a questão logística para todo mundo tem que ser bem esperta aí. O ano que eu fiz 10 km, eu lembro que o metrô abriu e tinha uma galera que não conseguiu chegar para a maratona porque ficou esperando ali. Então, já se organiza
com a questão da logística para chegar lá, tá? São 6 horas de prova, o limite, e quem vai mais tranquilo ali, beleza, não tem problema, mas fique atento a isso, tá? Pode passar, Gabriel, por favor. São vários pontos de hidratação, também mede aí a cada 3 km, tá, na maratona. Tem os pontos de isotônico, que também estão ali a cada 6, 7 quilômetros, e é o que o Felipe falou, não vai inventar coisa que vocês não fizeram durante o ciclo que pode prejudicar a sua prova, tá? Alimentação, ano passado eles deram uma banana no meio da prova para quem precisa e para quem consegue mastigar ali e comer. Então, fica atento também se é isso que você faz, se está em costume ou não. E pontos de gel ali, mas é o que eu falo, não conta com gel da prova, leva o seu gel. Se precisar, em último caso, vocês É, também peguem lá só como uma possibilidade de reforço, tá? Não façam nada de novidade no dia da prova, principalmente o pessoal da maratona, que é uma prova muito mais desgastante, que o corpo vai exigir muito mais, tá? isso. Samuca, te cortando de novo, sobre hidratação em maratona, no início a gente tende a não pegar as primeiras, né, porque a gente acha que está muito bem, o corpo está bem hidratado, só que o nosso corpo não pode chegar aquele momento dele sentir, né, a gente entrar no estado de, não, estou precisando de água, você já está muito desidratado. E aí pode ser que não dê tempo de você pegar a água e hidratar. Então, assim, não deixe passar os pontos. Pegue pelo menos um pouco, porque lá na frente vai fazer falta e pode custar caro pular os pontos de hidratação, tá bom? Então, tem atletas que gostam até de anotar na mão, né, de saber onde estão os pontos, então, tira um print aí para ficar como referência para todos vocês, beleza? Pode ir, Samuca. Isso. E o outro ponto que eu quero falar é o que aconteceu até comigo mesmo ano passado, né? O pessoal sempre falou, não, na maratona você vai chegar em Copacabana, vai estar muito quente, o sol está de frente, muito calor, e eu joguei muita água no corpo, né? Só que o meu organismo, eu tenho uma facilidade de dissipar calor, então eu não sofro tanto assim no calor. Eu já fiz prova de mountain bike de 2, 3 horas, largando com 39 graus. Então já tem muito tempo que eu corro, e acho que a galera de Natal aí também não vai ter muito esse problema, né? Então, assim, eu joguei muita água no corpo. Quando eu cheguei no final de Copacabana, que estava ventando, e eu entrei no túnel ali do Leme, o Zica estava junto comigo, ele me viu bater queixo de frio, né? Então, assim, eu senti frio no Rio, no km 37. Então, fiquem atentos. Se você não está acostumado também a jogar muita água no corpo, não faça isso, porque pode ser que te prejudique na prova. A prova dos 42, ela larga na Marina da Glória e vai em sentido ao antigo centro, a região ali portuária, tá? Ela tem algumas subidinhas dentro daquele, daquele contexto ali da região portuária. A gente inicia e vai até próximo do aeroporto, entrando em frente ali ao mesmo Museu Nacional que eu falei com vocês do 21. Então, pode passar, por favor, Gabriel. É, a gente vai até o Museu Nacional, contorna ele, entra para a parte do Distrito Naval ali. Nesse Distrito Naval, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu vi e ouvi muito ano passado. Tem esses sinalizadores no chão ali, que em alguns lugares chama de olho de gato, né? Aquele sinalizador à noite, porque a gente passa ali de noite, é ruim de ver, principalmente se estiver em pelotão. Vi várias pessoas caindo, ouvi vários relatos de pessoas que tropeçaram porque não viram. Então, tá no Distrito Naval, muita atenção. E o Museu do Amanhã, vocês verem a foto aí, é um chão molhado e escorregadio, não é extremamente escorregadio, tá, gente? Para falar assim, vira um sabão. Mas você tem que ter cuidado, porque a gente faz algumas curvas e alguns retornos ali de 90 graus. Então,
fique atento, se precisar dar uma desacelerada, não é isso que vai definir a sua prova, se desacelerar por 2, 3 segundos ali. Passou essa região, a gente vai para o centro, tá? E ali na região do centro, a gente tem alguns pontos que tem VLT. O VLT, que é aquele trem que o pessoal se desloca no Rio de Janeiro, ele tem algumas frestas, tá? Eu não sei se está nesse ou se está no próximo, Gabriel, o exemplo que eu usei do VLT, acho que está um antes. Então, os trilhos do VLT, a gente tem que ficar atento para não pisar neles, tá? E torcer o pé. E aí a gente fica esperto. Nessa região aí, final, a última parte da região do centro histórico ali do Rio, do centro do Rio, tem um zigue-zague na Avenida Presidente Antônio Carlos. A gente vai e volta, e depois sai sentido aeroporto. O que vai acontecer com o GPS da galera aí? Ele vai ficar muito bugado, ele vai dar erro, ele não vai pegar com precisão esse zigue-zague, porque é num trajeto bem curtinho, tá? Então, muita gente se perde nesse momento. Olhando só pelo relógio, e aí vai dar um erro de até mais ou menos ali 200, 300 metros nessa área, tá? Então, passou daí, o que eu recomendo quando chegar na próxima parte aí, pode passar, Gabriel, que são nos 15 quilômetros ali, ó. Passou do aeroporto, voltou para essa região ali, chegando na Marina da Glória, olha para a placa. Se você quiser continuar olhando seu relógio, dá um lap na hora que você passar pela placa de 15 km, porque você ajusta o relógio com a marcação da prova. Ano passado a gente teve um atleta que foi buscar o sub-3 e fez 3 horas e 1 minuto. Esse 3 horas e 1 minuto, a marcação dele estava para 42.700 metros. Ele estava conferindo só no relógio. Então, se o seu relógio estiver diferente da placa, ajusta com a marcação oficial da prova. Porque se precisar acelerar, você não vai perder a sua meta, tá? Então, pode seguir, Gabriel. Esse trajeto vai ser muito parecido com o dos 10 até o final de Botafogo, ali, quando a gente entra no túnel do Leme e já sai em Copacabana, tá? Então, chegou em Copacabana, vocês não assustam não, tá, gente? Vai ter uma barulhada lá, mas é a nossa turma que está empolgada de ver vocês passando. Em frente ao Copacabana Palace ali. A gente vai estar no KM, que é mais ou menos 21 e 36. A gente passa por Copacabana completo, passa por Ipanema completo, vai no Leblon. Então a gente vai retornar chegando com essa vista do morro lá do Dois Irmãos. Tá? Então a gente chega lá no final, retorna e segue de novo pela orla da praia. É o mesmo trajeto. A gente vai chegar nos 36, a turma da Bora vai estar lá com mais um suporte, tá? Então a gente vai ter o suporte de Pepsi, a gente vai ter nosso suporte da galera ali para o que vocês precisarem. E a Maratona do Rio, o marco dela ali é o Copacabana Palace. Você chegou no Copacabana Palace voltando, olha o tempo, você já vai ter uma percepção muito, muito boa de como está a sua prova. Você já vai ter ali vai faltar os 6 km finais, já vai ter passado aquela barreira que todo mundo teme dos 30. Então, assim, km 36, suporte, o arco final da prova. Dali para frente, você vai ter tranquilidade para administrar a sua prova. Se vocês precisarem dar uma acelerada, é o momento, tá? O momento de fazer a parte de suplementação também da maneira que está na estratégia de vocês. Então, fiquem de olho nesse Copacabana Palace. Pode passar, Gabriel. Isso. Passou. A gente entrou ali na praia de Botafogo, sentido ali Aterro do Flamengo, são as melhores paisagens e as maiores caretas, tá? Que a gente faz. As minhas fotos dessa área aí são fundo bonito e a cara, então assim, dá uma respirada para pelo menos umas 3 ou 4 fotos ali, que vai sair o Cristo de fundo,
vocês conseguirem sair bonitinho para postar depois, tá? Apesar que a E maratona é muito difícil a gente sair bem bonitinho. a gente fica bonito até os 30, né, Samuca? Depois dos 30, o bicho pega. Mas nessa Exato. parte que ele falou, entrando ali em Copacabana, no aterro, tem muita foto, muita mesmo. Então, o fundo é maravilhoso. Isso, e assim, é muito legal. Então, vocês vão chegar, passou ali aquela curvinha que eu mostrei para vocês, que está no final na metade da aterro do Flamengo ali, a gente começa a ver as passarelas. Essas passarelas já começam ali km 41, mais ou menos. Então, ali falta 1 quilômetro, é o último, onde a gente vê um monte de gente chorando, um monte de gente já lembrando de tudo que passou. É a hora que vocês têm ali um intervalinho de 1 quilômetro para se emocionar, para ver tudo aquilo que vocês abriram mão, tudo aquilo que vocês dedicaram. Quando a gente está chegando no pórtico, só de falar aqui eu já arrepio, porque é uma sensação que não tem igual, principalmente com o clima, o tanto de gente que tem nesse gradil ali, quando vai chegando próximo ao final, o tanto de gente que tem nas passarelas é muito legal, é muito emocionante aquilo que a gente vive nesse trajeto final ali. Então é um ponto para Isso, desfrutar e ser feliz mais do que nos outros 40 km. exato, perfeito. E no quilômetro 41 vai ter uma turma da Bora aqui de Belo Horizonte muito animada, que elas estão falando que vão fazer muito barulho. Então, vocês podem esperar, porque a galera vai gritar muito vocês no final desses 42. Beleza? A Isso. gente vai ter E, assim, treinadores também, a gente vai ter aí pessoas pegando imagens de vocês. Então, é a hora de agradecer. e o que eu acho que é muito legal também dentro do percurso da maratona é que a gente vai e volta muito boa parte da prova pelo mesmo trajeto. Então, vocês vão conseguir ver vários amigos e conhecidos de vocês indo e voltando. Então, a gente vai se encontrar, independente do ritmo, a gente vai se encontrar em alguns momentos da prova. Então, isso é muito legal. Por isso que a gente até fala, usa a camisa da Bora, que vocês vão ver um monte de gente gritando, indo, gritando e voltando. É surreal. Isso aí. Pode passar dessa aí, tá? E é isso. Beleza. Passamos pelos 4 trajetos e ficamos de falar no final agora para fechar sobre os treinos que a gente quer fazer lá no Rio, né, Felipe? A Exatamente. gente Nós já tem divulgamos o só hábito. um treino, né? A gente sempre, É, né, tem como tradição o treino de quinta-feira, às 17 horas em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Então, falando de novo, eu até fiz uma enquete essa semana no grupo para saber a quantidade de pessoas que vão estar no Rio pela manhã, porque a gente foi convidado, né, pela Adidas para fazer um treinão. O Gabriel vai poder falar um pouco melhor. Quem não conseguir participar desse treino, vai para o treino da tarde, beleza? Que é o treino tradicional da Bora em Copacabana. Só antes do isso. Gabriel falar A aí, Adidas Gabriel. Runners, né, convidou a gente para o Shakeout Run, que vai ser um treinão que acontece na mesma quinta pela manhã, a partir de 7 da manhã, entre 7 e 11 da manhã, no Parque das Figueiras, que fica ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então é um trajeto bem curtinho, de 5 a 6 quilômetros, e eles vão oferecer um café da manhã, algumas aulas de relaxamento, yoga, coisas nesse sentido. Então é uma oportunidade bem legal, sabe? Quem já estiver no Rio, a gente vai estar presente, os treinadores já vão estar presentes no Shakeout Run, que seria esse treinão regenerativo na quinta pela manhã, e também vai ter o treinão regenerativo na quinta à tarde no Copacabana para aquela galera que for chegando ao longo do dia, né, Felipe? Isso. Ó, isso é exclusivo, né, para as assessorias que são parceiras da marca. Então, se sintam privilegiados por estar presente. E a gente quer muito que vocês participem. Então, eu vou criar uma outra enquete na semana para saber as pessoas que vão na quinta-feira pela manhã e as pessoas que vão na quinta-feira à tarde para a gente poder se organizar. Beleza, Samuca? Você ia falar alguma coisa? Eu só ia falar que, ó, a foto daquela parte que eu avisei tá aí. Só que vocês veem que a galera está muito feliz, é porque tá fazendo 21, com certeza. Ano que vem eu quero foto do 42 aí. Isso, exato. Beleza. O mantra tá aí, ó. Agora é com vocês, atletas. O tênis sabe o caminho, o corpo treinou, a mente acreditou.
veste a verdinha mais bonita do Brasil, corre por você, corre com a gente, bora pra rua, bora pra cima. Vai ser um grande espetáculo. A gente deseja uma ótima prova para todos vocês no Rio. Exato. Ó, antes de fechar, Gabriel, tem gente já perguntando sobre a camisa. Eu acho que a gente pode soltar uns spoiler aqui, né? Que tem Sim, tantas de mensagem que meu WhatsApp tá bombando, o chat tá bombando. Eu acho que a gente pode falar. vamos para as perguntas do chat aqui. Tem algumas legais, mas É, vamos começar falando sobre a camisa. A Bora tem a parceria com a Adidas desde o ano passado. Ano passado a gente teve uma camisa em poliéster, que é um tecido legal, mas ele é um tecido um pouquinho mais grosso. E a Bora vem esse ano com uma novidade junto com a Adidas, que é o tecido Aero Ready, que a gente vai lançar na próxima semana, em especial para a galera do Rio. Então, esse mesmo modelo, ou um pouquinho bem parecido com esse nosso atual, só que num tecido muito mais transpirável, muito mais leve, furadinho, com silk emborrachado. Então, essa camisa ela vai estar à venda a partir da semana que vem, para quem quiser correr com a verdinha mais leve ainda, beleza? ó, tá na minha Felipe tá mão com... aqui, ó. E aí a gente É, vai ter uma vida presencial no Rio também. Então, às vezes, quem não quiser comprar com antecedência, quiser poder deixar comprar lá no Rio, vou pegar meu kit, quero comprar, quero ver a camisa primeiro, vai ter essa possibilidade, tá bom? pessoal, sobre a camisa, não adianta ficar perguntando igual doido aqui a gente. Espera a gente divulgar, tá bem? Eu sei que tem camisa para todo mundo, fiquem super tranquilos, mas não adianta mandar tanta mensagem aqui, porque ó, já recebi 4. Espera, que a gente vai divulgar a hora certa de vocês comprar, beleza? E É, também no Rio, a gente vai levar para o Rio de Janeiro. Sobre boné que estão perguntando, a gente vai levar também, a gente vai dar preferência para vocês. Então, espera, tá bom? boné, top, regata, todos esses nossos produtos vão estar à disposição para vocês, tanto no Rio ou quanto para venda online na nossa lojinha previamente à prova, beleza? Beleza. A Algumas Natália Ribeiro perguntas. fez a seguinte pergunta, Felipe. A tenda, eu posso acessar qualquer dia ou apenas no dia da minha prova? Sim, pode usar todos os dias, mas é importante que no primeiro dia você pegue a sua pulseira. E com a pulseira da Maratona da Bora, você pode acessar os outros dias. Por favor, não destaca, tá bom? Fica todos os dias. Pode ficar até um mês depois tomando banho com ela, não tem problema. Mas não destaca lá durante o evento. Beleza? Beleza. A Carol Cardoso está perguntando aqui. Eu vou ficar hospedado na Barra da Tijuca e largo no Leblon. Qual que é a melhor estimativa de horário para sair do hotel sem correr risco de atrasar? Seria umas 2 horas antes da largada ou mais cedo ainda? E como ir para a largada, né? Esse é um ponto legal. Tem gente que se hospeda perto da largada, tem gente que se hospeda perto da chegada, né? Quais seriam as opções de deslocamento pré-prova, principalmente no caso da meia? Os atletas têm opção de Uber, táxi, tem opção do metrô também, que funciona muito bem. Quem tiver com chip, é liberado, então se programa. Quem está mais longe, procura chegar assim, pelo menos uma hora antes, no local onde a gente vai combinar. Se tratando de uma prova tão grande, né, cuidado para não chegarem muito em cima da hora, vai estar tudo muito cheio. A previsão no Rio é 60 mil pessoas, né, se tratando dos 4 dias. Então, a gente recomenda chegar pelo menos uma hora de antecedência, tanto na nossa tenda quanto os 21 quilômetros lá no Leblon. Beleza. A Renata perguntou: quando eu fiz a minha inscrição pela Bora, eu já paguei a taxa de participação na tenda. Preciso pagar de novo? Não. Muita gente fez a inscrição e já aderiu ao suporte lá no momento da inscrição. Então a gente vai abrir as vendas agora do suporte para quem ainda não aderiu ele, beleza? Quem aderiu lá no processo de inscrição em dezembro, janeiro desse ano, não precisa pagar de novo, já está garantido, já está dentro da nossa estrutura, É, beleza? eu acredito que tem uns esquecidos que já pagou e não sabe que pagaram. Então, a gente vai mandar a lista de quem pagou no grupo para não ter esse problema, da pessoa não pagar 2 vezes. Beleza? Beleza. Pessoal comentando aqui também sobre a questão do isotônico, questão se vale a pena ou não tomar durante a prova, né? Acredito que a gente já comentou sobre isso na live, né, Felipe? Sim, algumas perguntas eu fui respondendo no próprio chat. Perfeito.
Mais gente perguntando sobre o metrô. O metrô vale muito a pena porque a estação Jardim de Alá fica bem de frente para a largada, a um quarteirão do nosso ponto de encontro nos 21. E tem o metrô também da Marina da Glória, que é uma opção para quem quiser ir embora pós-prova. Estou hospedado em Copacabana, estou hospedado em Ipanema, dá para ir embora de metrô pós-prova muito tranquilamente, né, Samuca? Sim, ano passado eu fiquei em Copacabana, eu fui e voltei de metrô, o metrô dá 7 a 10 minutos e de carro são uns 15 esperando e mais uns 20 para chegar. Isso. Isso 20 para rodar perguntando. 3, 4 quilômetros. Olha essa aqui. Vou correr os 42 quilômetros. Só que o meu hotel não tem café da manhã cedinho. Vai ter alguma coisa para eu comer na tenda antes da largada? Sim. Então, Sim. galera que for correr maratona, vai ter lá alguma coisinha para você comer e ir tranquilo para a prova, beleza? Alguns hotéis a gente sabe que não serve café da manhã tão cedo, né, Felipe? Isso. É outro ponto que os atletas têm que ter atenção. A gente oferece, né, um café da manhã, mas alguns atletas comem algo muito específico. Então, se o seu hotel não vai oferecer, né, e se você come algo muito específico pela manhã, eu recomendo você levar, você mesmo montar no seu hotel e ir para a tenda com a gente depois. Beleza? Beleza. A Natália Ribeiro perguntou: estou com uma dúvida quanto à documentação que vocês comentaram. Já está disponível para a retirada do kit? Essa documentação ela é uma documentação bem simples, é uma página basicamente com termos de aceite, digamos assim, que a organização coloca lá, onde ela deixa você ciente que a responsabilidade de correr é sua, que você assume que está bem condicionado para correr e que você está retirando o kit mais o número de peito. E aí você assina no final. Eles entregam isso lá no pavilhão da exposição no momento de retirar o kit. Então você pode assinar lá na hora mesmo, a não ser naqueles casos que você for retirar para algum terceiro, que aí esse terceiro tem que ter assinado previamente, beleza? Ótimo. Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu responder todo mundo. Agradecer a presença de todos vocês, Samuca, Gabriel, toda a apresentação. Qualquer dúvida mais técnica, pode chamar a gente. Tem o telefone de suporte, mas pode me chamar se precisar de qualquer coisa também. A gente está à disposição. Lembre-se que tem muito treino até lá ainda, então, né, a maioria vai fazer o simulado amanhã, mas tem 3 semanas de polimento, que a gente é uma fase onde a gente precisa cuidar, porque a gente está no extremo do físico, então a nossa imunidade tende a cair um pouquinho. Então, qualquer orientação técnica, chame seu treinador e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos. Beleza, valeu a todos pela participação. Essa live fica gravada, a gente vai colocar no nosso canal de YouTube, Instagram, quem quiser acompanhar, mandar para algum amigo, para algum colega que vai correr, mesmo que não seja da Bora, podem ficar à vontade. E a gente espera todos vocês no Rio. Qualquer dúvida, nosso time já está à disposição naquele contato de suporte, beleza? Valeu, time. Valeu, time! Um abraço a Bora, todos. vamos com tudo. Bora! Grande abraço, valeu pessoal, ótimo treino amanhã para todos.